Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma videoaula do professor Drico Souza. Hoje estamos na aula de número 18. Ainda estamos falando de produção e consumo elétrico. Na aula de hoje, pessoal, nós estaremos falando sobre o fato de você estar compreendendo o que é uma rede de transmissão. Lembra que na aula passada nós vimos energias alternativas. Hoje nós estaremos nos aprofundando, sobre as redes de transmissão, como que essa energia é transmitida. Também estaremos falando um pouquinho sobre transformadores, ok? Então vamos lá. Quais são as habilidades que vocês deverão desenvolver ao término desta aula? Nós temos compreender o funcionamento geral das linhas de transmissão de energia elétrica, estimar perdas de energia elétrica ao longo do sistema de transmissão, reconhecer a necessidade da transmissão de energia elétrica em alta tensão. E agora vamos para uma breve introdução. Então, toda vez que a gente liga um aparelho em casa, né, e faz esse aparelho funcionar, esse aparelho, na verdade, ele está ligado num circuito muito maior do que apenas a nossa residência. Então, este circuito, ele pode percorrer milhares de quilômetros até que efetivamente a energia chegue na nossa casa. Essa rede que nós usamos, ela está ligada em quê? Como se você olhar na sua rua, você vai perceber que ela está ligada em fios, né, que por sua vez estão pendurados nos postes, e tem também uma caixa de distribuição. Esses fios, antes de chegar na nossa residência, eles passam por vários aparelhos que nós chamamos de transformadores. Esses transformadores eles ficam localizados, né, em pontos estratégicos ao longo da rede elétrica, justamente para fazer aí algumas alterações, tanto na tensão da corrente elétrica, tanto na tensão ou voltagem da energia gerada, quanto também na corrente elétrica. Então, o que existe? Esses fios da rua, né, eles são distribuídos a partir de uma subestação que nós chamamos de rebaixadora de tensão, ok? E ela está ligada por cabos de alta tensão a outra subestação, localizada ao lado da usina geradora de energia elétrica. A pergunta é, por que será que tem que existir esses cabos de alta tensão? Por que nós trabalhamos com uma tensão tão alta? Então, fica aí a pergunta que espero eu responder para vocês ao longo desta aula, ok? Opa, vou deixar aqui uma interrogação, tá? A função dessa subestação é elevar a tensão gerada na usina para ser transportado por longas distâncias. Outra interrogação. Por que nós precisamos elevar a tensão a níveis bem altos para que a energia consiga ser transportada por longas distâncias, ok? Ou seja, se você parar para pensar, a energia que chega na tua casa ou é 110 ou 220. Para nós aqui em São Paulo, nós trabalhamos com a rede 110. E aí, por que será que a energia que é gerada na usina hidrelétrica, ao passar por essa estação, melhor, subestação, ela tem que ser elevada até milhares de volts, ok? Então fica aí essa pergunta para a gente responder ao longo desta aula. Vamos lá, galera, vamos continuar. Faça um desenho do percurso da energia elétrica desde a saída da usina até sua casa. Se possível, destaque os principais componentes presentes nesse caminho. Se preferir, represente um esquema com legendas mostrando todo o trajeto. Bom, pessoal, se você já souber fazer esse desenho, já conseguir visualizar todo o circuito elétrico na sua cabeça, é muito simples. Pega um papel e faça o desenho.
Ah, professor, mas eu não sei, são muitas etapas, eu esqueci uma ou outra. Não tem problema nenhum. Fica aqui a dica, dá um pause no vídeo, ok? Vai no Google, dá uma pesquisada rápida sobre o trajeto que a energia elétrica faz, desde a saída da usina até a sua casa, que você vai encontrar várias e vários desenhos, até mesmo fotos mostrando. Então eu separei um aqui para vocês. Então já fiz a minha lição de casa, já fui lá, dei um Google, ok? Você que já fez o seu desenho pode tirar o pause do vídeo, voltar a assistir a aula normalmente, e eu vou mostrar o que eu peguei aqui na internet, tá bom? Olha lá. Então, ó, vamos lá. Pegando aqui, ó. Letra A, geração. Então, você tem a usina hidrelétrica, como nós vimos na aula passada, a água represada, ela passa por esses tubos aqui. Então, letra A, geração de energia. Então, produziu aqui baixa tensão, vai para o transformador. Ó, transformador. Vai fazer o quê? Vai elevar a tensão. Ó, vou chamar de U, tá? Nós chamamos de U a tensão. Elevou a tensão. Transmitiu para os cabos de alta tensão, foi para uma subestação retransmissora, ó, subestação. A partir daí, dessa subestação, baixa-se a tensão mais um pouco para ir para os postes, vai para a subestação distribuidora, ok? Aqui é a distribuição. Aí, daqui, pode ir para dois lados, ó. Ou ele vem para cá, ou ele vem para cá. Se ele vier para cá, ele vai para os consumidores comerciais e industriais. Por quê? Porque esse pessoal, eles trabalham com tensões mais elevadas, tá? Então, é só você pensar, uma indústria com muitas e muitas máquinas, ela precisa de uma tensão mais elevada. Se for para a tua casa, não dá nem para comparar o circuito elétrico de uma indústria com máquinas pesadas trabalhando com o circuito da tua casa, que tem lâmpadas e aparelhos eletrodomésticos. Então aqui você tem uma tensão mais baixa, tudo bem? Então tá aí um sisteminha bacana. Se você por um acaso não fez, você pode copiar o meu, ok? Vou deixar vocês copiarem dessa vez, até mesmo porque essa foto não fui eu que fiz, né? Eu peguei da internet. Tudo bem? Continuando, vamos lá. Quais são os principais componentes destacados por você na rede de transmissão? Aqui, galerinha, ó, resposta pessoal, tá? Então, alguns talvez tenham colocado os fios, o poste, o transformador, as subestações. Então, aqui a resposta pessoal. Ele ainda fala, ó, destacado por você, ok? 2. Você sabe a função de cada um deles? Tente descrevê-las. Então, eu já falei no item anterior, né? Então, vamos por etapas. Então, a usina hidrelétrica ou qualquer outra usina tem a função de gerar energia. O transformador, ele vai pegar essa energia elétrica e aumentar a tensão, mas você pode fazer o processo inverso, então ele também pode abaixar a tensão. Os fios elétricos, eles têm a função de transmitir a energia passa por eles. Que mais que nós temos? Bom, aí vem as subestações, né? Que vão trabalhar com as tensões adequadas. Tudo bem? Na C, a tensão que chega à sua casa é a mesma que é gerada na usina ou a mesma que é transmitida pela rede? Explique a eventual diferença. Então a resposta é não, né? Então a tensão que é gerada na usina é uma tensão baixa, tá? Você não consegue transmitir a longas distâncias numa tensão baixa como aquela. A diferença principal é que a tensão que chega na nossa casa é uma tensão 110 ou 220, ok? E as tensões que são transmitidas direto da usina, né, eles aumentam muito a tensão com o objetivo de diminuir as perdas. Então,
Além disso, aumenta-se também a bitola do fio, ok? Com qual objetivo? Diminuir as perdas e evitar principalmente as perdas por efeito Joule, que é o aquecimento do fio. Então é muito caro você transmitir energia. Se você der uma olhada na sua conta de energia, você vai ver que você paga taxas por distribuição de energia. Dá uma olhada lá que você vai ver. Então tem várias taxas. Então a tua conta, ela não se resume só ao que você consumiu. Não é só o teu consumo puro. A tua conta resume-se às taxas que você paga, os encargos, né? Então, se por um acaso eles acionaram as termoelétricas, aumenta um pouco o custo da energia, o encargo para chegar a energia na tua casa tem um custo, esse custo tem uma manutenção elevada. Outra coisa também, o custo da energia garante que até impostos que você paga garante que todos tenham acesso à energia, isso está na legislação, ok? Então, um exemplo bem prático agora, mais recente possível, para quem está assistindo o Jornal Nacional ou outras redes de informação, vocês viram o problema que nós tivemos no norte do país, onde o pessoal ficou sem energia lá, deu um problema na transmissão, não sei se foi na usina, não me lembro exatamente, e o que aconteceu foi que até eles conseguirem regularizar isso, eles tiveram que acionar termoelétricas e tudo mais. E essa conta chega para a gente aqui em São Paulo também. Então a energia de todo mundo vai aumentar para poder dar conta desse custo adicional, ok? Você já deve ter notado que existem alguns transformadores presos aos postes de energia. Qual é a função deles? A função desses transformadores é abaixar a tensão, reduzir a tensão, tudo bem? Para que aí sim nós possamos usar a energia com a tensão adequada. Continuando. Leia o texto e responda aos itens. Toda transmissão é feita em alta tensão para diminuir as perdas de energia por efeito Joule. Ó, acabei de falar isso aqui, galera. Ó, efeito Joule, isso é muito importante. Ah, professor, o que é o efeito Joule? Vamos lá. Embora eu já tenha falado isso algumas vezes, eu falo de novo. Ó. É a dissipação de energia na forma de calor no fio de transmissão. Um exemplo muito prático de você perceber o efeito Joule, quando você coloca o teu celular para carregar, observa que tanto o celular, desculpa gente, deu ruim aqui, tanto o celular quanto o carregador, eles esquentam um pouco, ok? Deixa eu pegar a borracha aqui. Prontinho. Bom, vamos lá, continuando. Lembramos que as equações envolvidas nesse processo formalizam as relações qualitativas. O gerador fornece uma potência. Como que eu calculo a potência do gerador? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo voltar meu marco travado aqui. Então, a potência do gerador é P igual a U vezes I, ok? Onde U é a tensão elétrica e I corresponde à corrente elétrica. Isso nós já vimos em aulas anteriores. A resistência R do fio de transmissão se dá por, então, a potência dissipada é R vezes I quadrado, ok? Logo, a potência que chega às residências é a diferença entre as duas, ou seja, a potência que você consome corresponde à potência total menos a potência dissipada. Então, qual que é a ideia disso? O que esse texto está mostrando para a gente é o seguinte, ele está falando assim, olha, a energia que nós produzimos não chega a 100% nas nossas casas, tem uma perda. Essa perda acontece porque o próprio fio apresenta resistência elétrica. E devido a essa resistência elétrica, observa-se o efeito Joule,
que é a dissipação de energia na forma de calor, ok? Ah, mas como que eu calculo essa diferença de potência? É simples. Quanto que a usina consegue gerar? Essa é a potência total. Quanto que perdeu-se no fio? É o que nós chamamos de potência dissipada. Então, a potência que você consome corresponde à potência total menos a potência dissipada, ok? Para que a perda seja a menor possível, deve-se diminuir a resistência da linha de transmissão, aumentando as espessuras do fio, mas elevando o custo e tornando a rede de transmissão muito pesada. A saída é diminuir a intensidade da rede elétrica na rede de transmissão. Essa diminuição na corrente pode ser compensada por uma elevação na tensão, e ao aparelho usado para essa finalidade dá-se o nome de transformador. Então é o seguinte, ó. Para que eu não precise usar um fio muito, com uma bitola muito grande, um fio muito pesado, o que que nós fazemos? A gente aumenta a tensão. Ao aumentar a tensão, você abaixa a corrente, tá bom? E aí você consegue resolver esse problema, né? Pelo menos em parte, né? Eu diria que nós ainda não chegamos no máximo de patamar que nós podemos, talvez um dia, transmitir, né? Só uma curiosidade para quem conhece o físico Nikola Tesla, né? Já pesquisou alguma coisa? É um nome muito importante na física, né? Uma das ideias dele era transmitir a corrente elétrica sem usar fios, ok? Então, depois dá uma pesquisada lá no YouTube, tem bastante série, documentário sobre ele. É um dos grandes gênios da ciência. Vamos lá. Portanto, a transmissão é feita em alta tensão para diminuir as perdas de energia da rede de transmissão das usinas até as cidades. O transformador é composto basicamente de um núcleo de ferro. Ó, o que o transformador tem? Onde esse núcleo de ferro ele é envolto por fios enrolados. De um lado, que nós chamamos bobina primária, ligada a um circuito que fornece energia elétrica, ok? Do outro lado, deixa eu anotar aqui, ó, bobina primária, isso é importante. Do outro lado, nós chamamos de bobina secundária, é onde você tem um fio que tem mais voltas, que está ligado a um circuito que consome energia. Essa transformação de tensão, ou DDP, pode ser calculada por regra de 3, onde NP é o número de voltas do primário, ou espiras, né? Eu gosto de falar voltas, que é mais fácil de entender. E NS é o número de voltas da bobina secundária. Então, a relação é o seguinte, ó. Tensão da primária é dividido pela tensão da secundária é igual. Oi, filha, tudo bem? Que foi? A gente já brinca, tá bom? Deixa o papai trabalhar um pouquinho. Desculpa, pessoal. É igual ao número de voltas da primária dividido pelo número de voltas da secundária. Vamos lá. Por que a transmissão de energia elétrica é feita em alta tensão? Acabei de falar, né? Para diminuir as perdas de energia. Vamos para B agora. Bom, agora pelo visto nós temos que fazer umas continhas aqui. Deixa eu já pegar a caneta e já deixar pronta. Vamos lá. Uma usina geradora de energia elétrica tem potência de 100 megawatts, ok? Quanto vale a unidade mega? A unidade mega vale 10 elevado à sexta. Então, é 100 vezes 10 à sexta watts, ou seja, 100 milhões de watts, ok? E transmite a energia gerada a uma cidade a 20 quilômetros de distância, com uma tensão de 2 megawatts, ou seja, 2 megavolts, perdão. 2 vezes 10 à sexta volts, ok? 2 milhões de volts. Calcule a corrente elétrica na transmissão e a perda de energia, sabendo que a rede tem resistência de 1000 ohms, é o R esse aqui, tá?
Então, ó, vamos lá. É muito simples esse exercício. Primeira coisa que eu vou descobrir aqui, quanto que é a corrente elétrica que está circulando nessa rede. Então, eu vou usar a fórmula da potência. Potência é igual a U vezes I. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque eu tenho a potência, tenho a tensão e eu quero saber quanto é a corrente. Então, vamos lá. 100 vezes 10 a sexta, que é a potência, igual a tensão, que é 2 vezes 10 a sexta, vezes I, que é a corrente. Ó, 10 a sexta cancela com 10 a sexta, porque tem dos dois lados da igualdade. O 2 passa dividindo, 100 dividido por 2, corrente elétrica igual a 50 amperes. Tá aí, ó. Ah, mas foi isso que o exercício pediu? Não, né? Olha lá. Calcule a corrente elétrica na transmissão e a perda de energia. Então, ó, um já foi. Agora falta o quê? Calcular a perda de energia. Bom, então eu vou calcular a potência dissipada, daí eu sei quanto ele perdeu, ok? Então, deixa eu voltar para o marca-texto aqui, que eu vou deixar essa resposta marcadinha, bonitinha, para saber que é a primeira pergunta. Vamos calcular a perda de energia agora. Voltando para a caneta. Potência dissipada no resistor é R vezes I ao quadrado. Então, vamos lá. Quanto que é a minha potência? Não sei, vou descobrir. A resistência é 1000 ohms. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 a terceira. Vou trabalhar com potência de base 10, tá? Quanto que é a minha corrente elétrica? Acabei de achar 50. Então, 50 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, 5 vezes 5 dá 25, né? Então, vai dar 2,5. Já vou colocar em notação de potência de base 10, tá? Vezes 10. Ó, 10 a terceira com 10 ao 5 dá 25.000. Dá 10 a sexta. Ok? Estou somando esse 3 com 3 daqui, tá? Unidade watt. Bom, para finalizar, deixar igual ao exercício, a potência é 2,5. Eu tiro esse 10 a sexta, eu sei que a unidade mega vale 10 a sexta, megawatt. Tá aí, respondi os dois quesitos que o enunciado me pediu. Deixa eu pegar o marca-texto de novo. Marcando aqui, tá? Legal. Vamos fazer outro agora. Voltando para a caneta. Ó. Levando em consideração a usina da questão anterior, se a transmissão fosse feita em 1 megawatt, qual seria a perda de energia? Então vamos lá, ó. Eu quero saber a perda. Vou ter que refazer todo o processo, tá? Calcular a corrente e depois calcular a potência. Então, potência é igual a U vezes I, ok? Então vai ser, agora potência 100 megawatts, 100 vezes 10 a sexta. Se a transmissão fosse feita em 1 megavolt, então 1 vezes 10 a sexta volts, que é a tensão, vezes I. Ó, eu vou cortar 10 a sexta com 10 a sexta, sobrou 100. Então, o I é igual a 100 amperes. Calculei a corrente elétrica. Agora eu vou calcular a potência dissipada. Então, a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Potência é igual. Quanto que é o meu R? Se você voltar no exercício anterior, é 1000 ohms.
dá 10 a terceira. O meu I vai ser 100 elevado ao quadrado. Ó, uma maneira de você fazer mais fácil, para você não ter dúvida, faz o seguinte, ó. 100 não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? Você pode fazer 10 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Como é potência de potência, você multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar potência é igual a 10 a sétima watts. Só que eu não quero trabalhar com watts. Como é uma potência muito grande, a gente faz assim, ó, potência é igual a 10, abre uma casa, vezes 10 a sexta watts. Tá vendo? Ó, aqui em cima tem 1 com 6, 7, eu volto a ter o que tinha aqui embaixo. Então, agora eu posso escrever que a minha potência... Opa, desculpa. Minha potência é 10, tiro 10 a sexta, põe a unidade megawatt. Tá aí. Mais um aí. Vou marcar. Observa que os dois exercícios foram um pouquinho trabalhosos, né? Tem que fazer 2 cálculos. E foi até um pouco repetitivo, mas para vocês fixarem bem, que não tem segredo. Observa que é a aplicação direta da fórmula, tá? Então lembra, ó, toda vez que ele falar de potência dissipada, é a potência dissipada pelo resistor, a potência perdida, tudo bem? Ih, gente, eu vou ter que apagar aqui. Eu usei bastante aqui. Deixa eu apagar. Espero que vocês tirem um print da tela, que eu vou ter que apagar esse aqui. Eu esqueci que eu tinha colocado um exercício embaixo. Eu vou apagar aqui, tá bom? Deixa eu apagar aqui, porque senão eu fico sem espaço para fazer o outro. Ok, estou apagando. Eu pensei que esse exercício era slide único. Ok? Vamos lá. O próximo já é um pouquinho diferente. Ele fala: um transformador de corrente alternada tem 100 espiras na bobina primária. Ó, 100 primária. Vamos colocar aqui, ó, no cantinho, número de voltas da bobina primária, 100. E 300 espiras na secundária, número de voltas da secundária, 300. Se 120 volts são aplicados na bobina primária, então a tensão da primária é 120 volts. Qual será a tensão da saída na bobina secundária? Tensão da bobina secundária. Ó, olha que fácil. Aplica a fórmula número de voltas da primária sobre a tensão da primária, de novo, perdão, primária, é igual a número de voltas da secundária sobre a tensão da secundária. Por números, ó, 100 dividido por 120, que é a primária, número de voltas da secundária é 300, tensão da secundária eu quero saber. Então vai ficar assim, ó. 100 vezes tensão da secundária é igual a 300 vezes 120. Tensão da secundária. Ó, é só fazer a multiplicação, ok? 300 vezes 20, vamos tentar fazer de cabeça? Se você fizer 300 vezes 10, dá 3.000, dá 36, dá 36 mil. Divide por 100, corta os zeros, 360 volts. Então, provavelmente, esse transformador poderia ser usado
em uma indústria, ok? Tá aí. Prontinho. Vamos para o próximo. Que relação existe entre as tensões de entrada e saída e o número de espiras dos enrolamentos primários e secundários de um transformador? Então, ó, deixa eu colocar branco aqui para diferenciar. Não, mas não é marca-texto branco, é caneta branca. Prontinho. Basicamente, né, a relação, se você parar para observar, é que a tensão ela é diretamente proporcional ao número de espiras. O que, que isso quer dizer? Que se o número de espiras aumenta, a tensão aumenta, ok? Então a gente vai escrever isso, ó, resposta, a tensão é diretamente proporcional ao número de espiras, ok? Se um aumenta, o outro aumenta. Deixa eu pegar o marca-texto aqui agora, o amarelo. Marcando aqui. Prontinho. Próximo. Quais as vantagens de fazer a transmissão da energia elétrica com corrente alternada? Bom, primeira coisa é que, pelo fato da corrente ser alternada, tanto a tensão quanto a corrente, elas podem ser facilmente modificadas, ok? Então, essa é uma das principais vantagens. Deixa eu voltar para o vermelho. Ó, U, que é a tensão, e I, vou colocar entre aspas aqui, podem ser facilmente modificados. Pessoal, desculpem a minha letra, tá? Normalmente ela é um pouquinho mais bonita do que isso. É que, como a gente está escrevendo num lugar que você não tem prática, fica difícil acertar. Vamos lá. Analise a seguinte afirmativa. Um transformador pode ampliar a energia. Esta afirmativa está correta? Justifique. À primeira vista, talvez você tenha respondido sim, mas a verdade é que não. Como assim ampliar a energia? Se isso fosse verdade, a gente ia pegar uma usina bem meia boca, ia enfiar um monte de transformador lá e a gente amplificava a energia elétrica, né? Então, o transformador, ele eleva ou diminui a tensão. A energia não muda, tá? Isso é importante. Ó, vou até escrever aqui, ó. O transformador eleva ou diminui a tensão.
a energia não se... Bom, vamos para o próximo agora. Uma questão modelo Enem. Ele fala, deixa eu pegar o marca-texto, porque questões modelo Enem, normalmente elas têm textão, né? E aí, sem o marca-texto, fica a dica aí, pessoal, para quem o Enem, sempre marcando, né, os pontos principais da questão, isso ajuda vocês a organizarem o raciocínio, tá bom? Muitas usinas hidrelétricas estão situadas em barragens. As características de algumas das grandes represas e usinas brasileiras estão apresentadas no quadro abaixo. Tem, ó, Tucuruí, Sobradinho, Itaipu, Ilha Solteira e Furnas. Eu acho que algumas dessas talvez vocês já tenham ouvido falar. Aí o que, que eu tenho? Eu tenho a área alagada e tenho a potência dela. Os sistemas de águas que ela usa, né? Então, Tucuruí, Sobradinho, o Rio São Francisco. Do Rio Paraná vem Itaipu, Ilha Solteira e Furnas. A razão entre da região alagada por uma represa e a potência produzida pela usina nela instalada é uma das formas de estimar o dano e o benefício trazidos por um projeto. Então, ó, nós vamos fazer o que? A relação entre o dano e o benefício. Ou seja, o quanto que eu ferro o meio ambiente e qual é o benefício que eu consigo extrair disso. Então, o que, que ele falou mais de importante? Ó? A razão. Então, o que é a razão? É a divisão. A divisão entre o quê? A área alada, ok? E a potência produzida, tá? Praticamente, você entendeu isso, pessoal? Você matou o exercício. Ele está falando a divisão entre a área alagada, tá aqui, ó. Então, exemplo, eu vou pegar Tucuruí. Eu quero saber o dano dela. Eu pego a área alagada e vou dividir pela potência que ele gerou. Que a usina gera, né? Melhor ainda. Então, a partir dos dados apresentados no quadro, o projeto que mais onerou o ambiente em termos de área alagada por potência foi... Ah, professor, o que é onerou? Pausa o vídeo, pega o dicionário e dá uma olhada, ok? Pausou, olhou, já sabe o que é? Ótimo. Ah, tá. Eu explico, não tem problema, mas não faça mais isso, hein? Pega o dicionário. Então, o segredo da gente estudar e aprender é não ter preguiça, ok? Então, você que está deitado aí assistindo esse vídeo, levanta, não assista a aula deitado. Você não vai aprender corretamente. O certo é você estar sentado, ok? Com uma mesa na sua frente, caderno aberto, anotando. Legal? Prestem bastante atenção nesses conselhos. Eu sei que pode parecer uma besteira no primeiro momento, mas não é, pessoal. É sério. Então, vamos lá. Então, dessas usinas aqui, qual foi a que, entre aspas, deu mais prejuízo, né? Qual que tem um custo, né, maior, que a gente teve um dano maior e em relação à potência também que ela produz. Então, vamos ver. Bom, aqui não tem segredo, gente. Para saber cada um desses, eu vou pegar esse e dividir por esse. Aí vou ver quanto que vai dar o valor para Tucuruí. Eu vou pegar a área de Sobradinho e vou dividir pela potência, vai dar um valor. Eu vou pegar Itaipu e vou dividir pela potência, outro valor. Vou pegar Ilha Solteira, vou dividir pela potência, outro valor. Vou pegar Furnas, dividir pela potência e vou obter outro valor. E depois eu vou comparar qual foi o maior, com certeza foi aquele que onerou mais o meio ambiente. Bom,
Para não ficar fazendo essa continha e não tomar muito mais tempo do que eu já tomei de vocês, eu já vou deixar ela prontinha aqui, ó. Já tem a divisão. Então, vamos lá, ó. Tucuruí, 2.230 dividido por 4.240 dá 0,57. Então, Tucuruí está aqui, ó. Sobradinho, 414 dividido por 1.050 dá 4,01. Itaipu, 1.350 dividido por 12.600 dá 0,10. Ilha Solteira, 1.077 dividido por 3.230 dá 0,33. E Furnas, dá 1.450 dividido por 1.312 dá 1,10. Então, a resposta parece um pouco óbvia, né? Então, ó, a usina de Sobradinho é aquela que onerou uma forma avassaladora em relação às outras. Ó, se você pegar Furnas, que é a segunda na lista, Sobradinho é 4 vezes mais. Olha só que absurdo. Pessoal, então é isso. Eu acredito que nós temos uma aula. Muito obrigado, ok? Estamos chegando ao fim do ano, né? Infelizmente, ainda não tivemos a oportunidade de nos ver em sala de aula, mas, por outro lado, ao mesmo tempo que estamos chegando no fim do ano, nós estamos cada dia mais próximos de uma vacina que, se Deus quiser, irá colocar um fim nessa pandemia. Então, eu agradeço demais, 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 demais o apoio de vocês. Eu agradeço o fato de você estar assistindo essa aula, muito importante. Me ajuda a estar produzindo mais conteúdos. Então, se você gostou da aula, curte o vídeo, comente, envie para os amigos, aquele amigo seu que está parado, sem querer estudar, está naquela malemolência, dá aquele chacoalhão nele, pega o link, manda o vídeo para ele. Então, vamos se unir para que a gente tenha um final de ano excelente e que, se Deus quiser, o ano que vem todos possamos estar prestando, né, os nossos vestibulares e passando em ótimas faculdades. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até mais. Nos vemos nas próximas aulas. Tchau, gente. Valeu!